Olá, seja bem-vindo à Rede CETEPs de Ensino. Eu sou a professora Clarissa Barros, do curso de Técnica e Condomínio, do componente curricular Gestão Organizacional. Na nossa aula, a gente vai continuar no capítulo 6, falando das técnicas de liderança e motivação coletiva. Então, segue comigo. A importância da descrição das tarefas a serem executadas dentro do condomínio. Então, o que acontece? A gente entende que as pessoas gostam de fazer as coisas bem feitas. Ninguém está ali para fazer um serviço meia boca. E para que isso seja, interessante, a gente tem que entender que, às vezes, o que é óbvio para um síndico não é óbvio para o funcionário. A gente precisa descrever, desenvolver essa gestão de o que é serviço de cada um dos colaboradores dentro do condomínio. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode deixar relacionado o que é para ser realizado, a descrição do trabalho, a sequência ideal para que o próprio condomínio se beneficie. Também é interessante tirar uma foto do local perfeito. Então, por exemplo, se você quer que determinado local dentro do seu condomínio o trabalho seja desenvolvido daquela maneira, tira uma foto. Eu acho que o visual ele ajuda muito mais, ele fala muito mais do que palavras, certo? E disponha desse hall de atividades em um local visível de acesso a todos. Assim, se cada um souber o que cada um tem que fazer dentro do condomínio, fica muito mais tranquilo, muito mais fácil de se exercer a função. Então, com isso, o líder ele gera confiança e o colaborador ele tem a sensação de que ele fez bem feito o trabalho dele e que o lugar está exatamente como é esperado dele e como tem que ficar. E aí, como é que eu posso tornar um colaborador proativo? Vamos entender. O colaborador ele pode vir com 3 características básicas que podem ser notadas no funcionário. Existem funcionários que são mais submissos, certo? Ou seja, toda vez que você chega e fala alguma coisa para ele, fala assim, daqui tá errado, não tinha que ter limpado dessa maneira e tal, ele vai assumir sempre a posição de vítima, com muita facilidade. E faz com que as pessoas tenham pena dele, certo? Ou dela, quando faz alguma coisa errada, dizendo, não fui o culpado, isso aqui não é meu, certo? E aí ele se coloca nessa posição. A segunda posição é quando o colaborador, a pessoa é reativa. O que quer dizer reativa? Quando ele é apontado algo que não saiu da maneira correta, ele imediatamente vai dizer, não fui eu, foi o fulano. Ele vai pôr a culpa no outro, certo? Ele vai puxar o tapete de outra pessoa, ou seja, ele não vai assumir a sua responsabilidade, ele vai jogar a responsabilidade para outra pessoa. E aí também a gente tem o funcionário que pode ser proativo, ou seja, aquele funcionário que quando ele comete algum erro, algum deslize e é apontado para ele que aconteceu, ao invés de assumir, ser submisso, ser reativo, ele vai trazer para si a responsabilidade e ele vai tentar colocar a cabeça dele na solução, certo? Ele não vai dar desculpa, ele vai tentar solucionar o problema, certo? Ele não vai tentar se justificar, ele não vai tentar se vitimizar ou responsabilizar alguém, certo? Ele vai, sim, colocar na posição de que eu quero fazer certo, como eu posso fazer certo, certo? Como eu posso evitar essa falha da próxima vez? E é esse funcionário aqui que a gente gostaria de ter, mas muitas vezes ele não vem pronto, certo? Então, se a pessoa já tem a característica de ser reativa ou submissa, é preciso que o líder, o síndico, faça com que esse indivíduo treine a sua proatividade. É função do líder fazer com que seus funcionários sejam mais proativos, certo? Não importa quem é responsável, não importa se você está assim ou assado. Como podemos solucionar? É sempre jogando para o teu funcionário, ok, tá errado? Qual é a solução? Me traz a solução. Fazer com que ele pense por si só, que ele já veja a solução errada, que ele já veja a situação errada e que ao mesmo tempo ele já consiga entender o que ele pode fazer para melhorar, certo? Então, o síndico ele pode fazer com que o indivíduo aprenda sempre colocando a cabeça no foco na solução, certo? Não jogando ninguém debaixo do ônibus e não se colocando na posição submissa, certo?
Vamos falar um pouquinho agora de funcionários multitarefas. Dentro do seu condomínio, isso pode ser algo bom ou algo ruim. E vamos discutir um pouquinho o que é esse funcionário multitarefa. Funcionário multitarefa são profissionais multitarefas, são aqueles capazes de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, sem que se perda a qualidade no processo de entrega. É todo funcionário que vai ser multitarefa, vai conseguir exercer essa função? Não, certo? É aquela pessoa que tem condições de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele consegue se focar, certo? Ele presta atenção no que está sendo feito no jardim, o que está acontecendo na portaria, responde uma pergunta, fala o telefone, certo? Sem se perder no meio dessas atividades, certo? No entanto, quando a gente fala de multitarefas, a gente tem que se atentar que existe uma probabilidade de que as atividades sejam feitas com menos perfeição, certo? Com mais erro. Então, multitarefas para determinados momentos, como cobrir a falta de alguém, é um crescimento pessoal. A gente precisa fomentar, desenvolver essas multitarefas dentro das pessoas que trabalham dentro do condomínio. Porque, por exemplo, se o condomínio tiver um funcionário doente da portaria e não tem nenhum esquema de substituição, de repente aquela pessoa que faz a faxina, a limpeza, até mesmo o zelador, o porteiro, certo? Ele pode cobrir a função do porteiro. Portanto, é bastante importante que essa saiba como o porteiro deve proceder. Lembra da tabela de tarefinhas, da descrição do trabalho, que seja visível em todos os lugares? Isso é bem bacana, porque se eu consigo entender qual é a função, eu sou servente e eu consigo entender a função do porteiro, eu vou conseguir, numa situação como essa de falta, doença, cobrir o porteiro. Isso pode ser um avanço de carreira para mim também. Então, ensinar várias tarefas faz com que as pessoas tenham essa capacidade de se tornar multitarefas. E é importante e faz o indivíduo também se sentir bem, né? Ela também é uma questão de segurança do próprio condomínio, certo? Mas exigir que todos os seus colaboradores sejam multitarefas, tenham essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, é muito arriscado, porque, como a gente falou, muitas vezes multitarefas traz mais erros, menos eficiência, né? E aí é necessário que você faça candidatar a pessoa a cometer muitas falhas. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a importância do reconhecimento dentro do local de trabalho. Por mais simples e óbvia e descomplicada que seja uma tarefa, é muito importante que o líder, o síndico ou a pessoa que está ali ajudando na administração exalte aquilo que foi bem feito, certo? A importância disso para o trabalhador é uma forma de respeito que você pode demonstrar e também é uma forma de o colaborador trabalhar aumentando no momento que essa coisa é correta, certo? Toda vez que você vai lá e elogia ou que você aponta que algo está sendo feito de uma maneira correta, isso faz com que o trabalhador aumente a produtividade. O reflexo da organização do trabalho sobre o desempenho. Vamos falar. Toda a cultura, todo o sistema cultural dentro do condomínio, mesmo que colaboradores sejam terceirizados, quando ele entra no ambiente do teu condomínio, ele vai perceber a organização e aquilo que se espera de uma pessoa que está na sua função. É a mesma coisa que alguém entrar na tua casa e a tua casa está de pernas para o ar, né? Não vai passar uma boa impressão, a pessoa já vai entrar ali pensando em não fazer o melhor ali dentro. Então, portanto, se o síndico quer o prédio organizado, arrumado, é preciso que diga como é que ele fique, sua limpeza, sua organização, a sequência, os horários, até a hora de início e término. Tudo isso tem que estar muito bem determinado. Quando você tem todas as regras do jogo delineadas, isso faz com que a sua organização, com que os teus colaboradores desempenhem melhor a função. Então, como atribuir responsabilidades às pessoas? O síndico, ele tem esse papel de líder do prédio e dos funcionários que estão lá dentro. Então, cabe ao síndico delegar, ou ele pode delegar ele mesmo fazer, ou delegar um gerente predial, por exemplo, todas as coordenadas, expondo a expectativa que os condôminos têm
em um determinado serviço. Ou seja, ele precisa especificar de forma clara como algo deve ser feito. E se o síndico encontrar alguma coisa que não esteja feita de forma adequada, ele deve orientar o que o condomínio pretende e o que as pessoas esperam. Mas o gestor precisa ter muito tato, muita delicadeza na hora de falar com o funcionário, certo? Lembra, ser assertivo. O importante é a forma como as cobranças são feitas para não gerar atritos, reclamações e não haver ingerência nos comandos, certo? Então, minha avó já dizia, tudo que é combinado antes não sai caro depois. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Agradeço a todos e até a próxima.